A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos e seguidores da Palavra do Senhor nesse dia de quarta-feira. Muito chuvoso aqui em Franca, São Paulo, mas chuva é bênção de Deus, né? Então, nós devemos estar satisfeitos com todas as estações, com todas as com todos todos os tempos, os tempos que vêm, para podermos temos que ser agradecidos a Deus sempre, né? E como sempre, nós estaremos fazendo nossa reflexão na palavra do Senhor, como assim fazemos todos os dias, com muita dedicação e muito amor e carinho por todos que nos acompanham e têm ouvido a boa palavra que a gente tem trazido ao coração de cada um de vocês. E eu quero ler nessa passagem livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 23 somente, que vai nos dizer assim, nós temos como tema dessa passagem bíblica sobre a prática da palavra de Deus. Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera na justiça de Deus, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícias, recebei com mansidão a palavra do Senhor em vozes enxertadas, a qual salvará a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo, com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho seu rosto natural. Hoje nós somos agraciados pelo Senhor, pela boa e santa vontade de Deus, e temos a condição de fazermos da forma que Deus quer. Muitas vezes muito sofrimento e muitas coisas têm acontecido no meio da geração que vivemos presente, no meio do povo, independentemente dos seus condicionamentos de crença. O que nós temos visto aqui, a falta da presença de Deus dentro do coração tem se alastrado muito. E por isso Deus nos fala na sua palavra e nos retrata com relação a esta sabiência do ser humano, porque sábio é aquele que guarda a verdadeira palavra do Senhor e conserva no seu coração para tal exercitá-la. Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para irar, porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. Não adianta você ficar contrariado consigo mesmo, por causa das coisas que acontecem.
Porque todas as coisas acontecem porque Deus mesmo permite para uma correção para as nossas vidas. Se nós muitas vezes não estamos recebendo da forma que deveríamos estar recebendo, é porque falta alguma coisa. A palavra de Deus é muito clara e objetiva quando ela pega e fala bem assim aos nossos corações. Sedes ouvinte da palavra, não somente cumpridores. Porque o tal que exercita tal isso, ele é como se contemplasse o seu semblante, o seu rosto num espelho e depois esqueceu como estava, se penteou o cabelo, se deixou de pentear, se fez alguma coisa, se não fez. Então, é importante que hoje tenhamos esse vínculo de reatamento, de aliança com o Senhor e de convívio com o Senhor para sermos abençoados por Ele. O que devemos fazer, cara? O primeiro passo é aceitar o vitupério da palavra de Deus. Tudo pela fé. Tudo pela fé. A Bíblia diz que aquilo que não procede de fé é pecado. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se render aos pés dele, dizer que ele é Senhor, confessar com os lábios e crer no coração. Aí virá a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que todas as perseguições que o povo e que os povos tiveram foi por falta de desobediência a Deus. Deus livrou lá no livro da genealogia, de Gênesis, do início de tudo isso, de todas as coisas, Deus livrou o povo de tanta coisa, né? Deus vai nos falando ali de pragas que vinham sobre o povo de Israel. Os egípcios escravizavam os israelitas e era daquela forma. Trabalho forçado, aquele negócio todo, e sofreu. No entanto, Deus queria libertá-los. Mas a prática da realidade da verdade é que eles ouviam, mas se distanciavam seus corações de Deus. Deus vai e levanta Moisés, um homem egípcio, mas que se tornara israelita, criado por a rainha, e ali ficou do lado do povo de Deus. E nessa passagem até nos fala de que Moisés matou uma pessoa, Moisés, um próprio irmão. Deus não imputara no coração dele, porque o plano dele é que Moisés trouxesse o povo e libertasse o povo das mãos de Faraó. E o que me deixa tão assim curioso e de outra forma, que o mesmo Deus que fecha o coração é o Deus que abre o coração. Deus fechava o coração de Faraó e vieram as pragas do Egito. Morreu-se todos os primogênitos dos egípcios, e os dos israelitas foram passar aquele sanguezinho do cordeiro para que nada, nenhum mal acontecesse a eles. O trio de irmãos, Moisés, Arão e Miriam, estavam ali presentes para poder realizar o trabalho. Moisés em si era meio gago, mas muito sábio, porque fora criado criado dentro do palácio,
com todos os ensinamentos, os melhores mestres ensinando, Moisés tinha o seu intérprete, que era Arão. Até mesmo quando ia diante do rei, vocês conhecem a passagem e tudo, Moisés falava e Arão tinha que traduzir e falar por ele. Então, a gente observa que ali já havia uma necessidade, sabendo e entendendo a verdade da palavra de que o povo estava sofrendo aquilo porque não estava ouvindo certamente o que Deus queria falar aos seus ouvidos. Mas as coisas aconteceram também para que o povo fosse punido, para que o povo fosse repreendido e advertido e assim se convertessem os seus corações diante do Senhor. A passagem do Mar Vermelho fora um livramento que Deus dera e eles ficaram assim alegres por Deus ter feito isso. Mas a servidez de coração ainda continuava duro. E chegou a um ponto de deles dizerem assim: Moisés, tu nos tirasse lá daquela terra, lá éramos escravos, tirando daquela terra lá para nós passarmos necessidade, aqui, fome, isso, aquilo, outro e tal. E Deus provia todo dia Deus dava, porque a palavra é verdadeira e não se nega. Nunca vi um justo mendigar o seu pão e a sua descendência passar necessidade. E era assim. Deus não deixava e Deus livrava. E Deus livrou para o povo e tem levado o seu povo até hoje. Quando eu falo que a doença maior que tem no mundo é a falta de Deus, a falta da ausência de Deus tem trazido ao homem muita coisa ruim e o pecado tem sido a doença mais alastrante no mundo. É voltado no livro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar o povo, a terra quer sarar todos. Essa é a verdade. Porque esse nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de muito amor e muita compreensão, é um Deus de que quer o melhor para os seus servos e seus filhos. Tanto é que no versículo 22 ele fala: sede cumpridores da palavra, não somente ouvindo, enganando-se com falso discurso. Então hoje a gente vê até a malícia, a maldade das pessoas em tudo que as pessoas vão fazer. As pessoas se usam e deixam se usar por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa de N coisas. E depois não sabe que quando fosse pesada a balança, terá que se dar conta de muita coisa. Porque a palavra mesmo nos fala com respeito à lei da semeadura. Aquilo que se semeia, se colhe. E eu tive uma experiência essa semana, uma pessoa contando uma história tão lastrante, falando que estava com câncer e que ela precisava de fazer uma doação para a obra do Senhor de $50 mil. E já tinha pedido autorização ao marido e ao filho, e eu fiquei observando isso e tal. Falei: Senhor, o que eu vou responder? Aí a pessoa pegou e falou: não, é só falar um sim. Aí depois eu vim entender que hoje aqui no Brasil, em todos os lugares, para as pessoas entrarem em nossos dados,
em nossos dados cadastrais e tudo. Do jeito que é o avanço da tecnologia, a gente não precisa mais estar muito presente para poder estar fazendo essas coisas, porque aí as pessoas vêm, contam as suas histórias para obter dentro de uma própria doença que não existe ou que a pessoa está criando, para poder tirar proveito da pessoa. E aí, Deus me deu muita sabedoria. Eu peguei, falei de Jesus, despojei-me de tudo aquilo que era de desejo sobre dinheiro, sobre alguma coisa e tal. Porque dinheiro para mim, eu vivendo com o que tenho, com o que Deus está me proporcionando, isso é muito maravilhoso. Só não posso perder a minha fé e nem a minha salvação em Cristo Jesus. Com muita sabiência, peguei e contei toda a minha história como um de Deus e como a minha criação. Filho de missionários, sou. Minha mãe, 88 anos, meu pai com 96 anos. Meu pai teve um problema seríssimo de câncer. E eu tive que cuidar do meu pai durante sair daqui de Franca, São Paulo, onde resido. E tive que ir para a minha cidade natal, Brasília, e ali ajudei meu pai. É a maior satisfação da minha vida. Porque honrar pai e mãe é princípios que agradam a Deus. Honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. E fiz isso com muito carinho, dava comida para meu pai, dava banho no meu pai, limpava o meu pai, sabe? Com muito amor, mas muito amor mesmo. E sem querer nada em troca, porque o meu pai me deu tudo. Meus pais me criaram, me deram uma educação, me deram uma formação, me deram um caráter de ensinamento tanto bíblico como ensinamento de vivência do mundo e de todas as coisas no mundo que acontecem. E hoje nós somos muito gratos, sou grato ao meu pai por ser o homem de Deus que ele é e por ter me ensinado e por Deus ter usado ele para trazer todas essas verdades maravilhosas de Deus sobre a minha vida. E nisso eu sou muito satisfeito, muito alegre, muito contente com Deus, porque Ele está presente. Tem os meus irmãos, a maioria, a todos os meus irmãos, são pessoas criadas dentro dos ensinamentos e dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus. E sempre com aquela fé em Deus e em Cristo. E Deus botou confiança, e teve a confiança para que nós realizássemos essa obra também. E hoje nós fazemos essa obra sem lucros, sem querermos lucrarmos em cima de ninguém, porque tudo é de graça. A palavra que Deus proporcionou ao nosso coração vem de graça. Então nós temos que realizar isso para a glória e honra do nome do Senhor, para que as pessoas entendam que Cristo é mais em nossas vidas e que podemos ter tudo o que nós queremos se formos obedientes a Ele. Em resumo, que possamos ser ouvintes praticantes, que possamos olhar no espelho e não esquecermos, mas sabermos que existe um Pai, um Filho e Espírito Santo que está ao nosso lado para nos ajudar. Que venhamos entender que nós temos um Cristo que trabalha por nós quando nós nos entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele seja o Senhor de decisões das nossas vidas. Que possamos ser abençoados sempre, 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 dentro da obediência da palavra de Deus. Sempre sabendo que Deus está ao nosso lado para poder nos abençoar.
e nos livrarmos de todos os males que venha querer atormentar as nossas vidas. Nisso nós glorificamos o nome do Senhor e agradecemos por tudo. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada na presença de Deus e que em tudo que nós fizermos, Deus esteja em primeiro lugar. Vamos orar a Deus. Santíssimo e eterno Pai Celestial, te agradecemos por essa palavra. Queremos ser o ouvinte da tua palavra, praticante, Senhor, e não esquecido. Senhor, toma os teus filhos nesse momento, que estão neste momento juntamente comigo orando, e que creem na realidade da verdade da tua palavra, Senhor, e que não se desviem nem para um lado, nem para um outro, mas estão prontos para fazer a tua boa e santa vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e concede-nos uma vida, Senhor, assegurada junto contigo. Confessamos nessa hora em nosso coração que cremos em Ti e em toda a Tua palavra e temos fé. E confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração. Escreve o nosso nome no livro da vida. Cura todos aqueles que estão me acompanhando na oração. Aqueles que estão passando por problemas difíceis, estão passando várias adversidades em suas vidas. Que Tu possas entrar com providência, ajudando e curando, Senhor. Restaura, faça um milagre na vida daqueles que estão verdadeiramente enfermos e doentes, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós bendizemos o Teu nome nesta hora e queremos Te agradecer por tudo que Tu tens feito em favor das nossas vidas, porque Tu és o único verdadeiro Senhor que pode abençoar todo um povo e toda uma nação e toda uma geração. E nisso nós Te agradecemos ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora que a graça de Deus e Pai, o amor e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós hoje e eternamente. Amém. Estamos juntos.